Você sabia que a Ferbasa foi uma das empresas que mais gerou retorno para o investidor brasileiro nos últimos anos? Mesmo com o ciclo das commodities mais fraco e o setor de ferroligas enfrentando desafios, a companhia manteve resultados sólidos, baixo endividamento e um caixa robusto. Mas será que, com o cenário atual, ainda faz sentido investir nessa ação ou o risco aumentou demais? Fica comigo porque vou te mostrar o que realmente importa antes de decidir se Ferbasa é uma oportunidade ou uma armadilha para sua carteira de ações. A Ferbasa é negociada na bolsa com as ações FESA 3 e FESA 4, mas aqui nós vamos nos concentrar nas ações FESA 4 por serem as mais negociadas em bolsa. As ações FESA 4 estão sendo negociadas a R$ 7,02, pagaram 50 centavos em dividendos nos últimos 12 meses, apresentam, portanto, um dividend yield de 7,13% e deram um retorno negativo de menos 4,91% ao acionista. Como que a Ferbasa ela atua? Ela atua tanto com mineração quanto com siderurgia. Ela também possui áreas florestais de eucalipto e complexos de energia. Tanto a mineração quanto a produção de eucalipto e a produção de energia visa fornecer matéria-prima e energia para o setor de siderurgia. Então, na mineração, ela extrai cromo a partir da cromita. Inclusive, ela tem 95% das minas de cromita do Brasil, ou seja, praticamente todas as minas que a gente tem aqui no país de cromita é da Ferbasa, e a cromita é utilizado na fabricação de ligas de ferro-cromo. Ela também tem minas de quartzo, de onde ela extrai silício para as ligas de ferro-silício, e também possui minas para a extração de cal virgem, que é importante na produção siderúrgica. E para que é utilizado essas ligas de ferro-cromo e ligas de ferro-silício? São utilizados na fabricação de aço inox e de aços especiais. Então a Ferbasa vende as ligas para empresas que fabricam aço inox ou aços especiais. Se você é investidor da Ferbasa, você viu que ela não está dando um retorno muito bom nos últimos anos. Nos últimos 3 anos, as ações FESA 4 chegaram a cair 40%. E o que explica essa queda é justamente a diminuição na receita e no lucro da Ferbasa. Por que a receita e o lucro estão caindo? Primeiro, porque ocorreu uma redução na produção de aço no mundo. Como ela produz ferroligas que são utilizadas na produção de aço, se a produção de aço diminui, logo a venda de ferroligas também diminui. E além de ter essa diminuição na produção de aço, a China produziu muitas ferroligas, então teve um excesso de produção de ferroligas na China desde 2022. E se a China coloca muitas ferroligas à venda no mercado internacional, em um cenário em que essas ferroligas não estão sendo demandadas para produção de aço, o preço das ferroligas acaba caindo. E além disso, nós tivemos grandes aumentos de custos neste período, como custos com energia elétrica, coque metalúrgico, que é usado na produção siderúrgica, minerais, custos do frete marítimo também, que encarece aí as exportações que a Ferbasa realiza a países como China, Japão, Estados Unidos e o continente europeu. Então, esses 3 fatores juntos contribuíram para a redução no preço de venda das ferroligas. O preço médio das ferroligas em dólar caiu 11,6% em 2024 em relação a 2023, após já ter registrado queda de 23,8% em 2023 frente a 2022. Então foram 2 anos seguidos, 2023 e 2024, com queda no preço de venda das ferroligas. E também nós tivemos esse aumento nos custos que a gente mencionou aqui em cima. E aqui nós temos dados, da produção de aço desde o ano 2000 até o ano 2024. O pico aqui sendo 2021, onde houve a produção de
1.963 milhões de toneladas, né, o que seria 1,9 bilhão de toneladas, e desde então essa produção tem caído aqui até 2024, quando foi de 1,88 bilhão. É claro que tudo isso daqui contribuiu para a queda no lucro líquido da Ferbasa. Então nós tivemos aqui um grande aumento no lucro líquido da Ferbasa de 70 milhões até 1,06 bilhão em 2022, e depois esse lucro caiu aqui, atingindo 24 milhões no primeiro trimestre de 2025, 382 milhões em 2023 e 327 milhões em 2024. Então, nós tivemos um aumento no preço das ferroligas aqui até 2022, e depois daquela queda no preço das ferroligas e aumento de custos, o lucro da Ferbasa diminuiu, atingindo 327 milhões em 2024. Se nós olharmos o gráfico de valor de mercado da Ferbasa em relação ao lucro operacional, o EBIT, lucro antes dos impostos e das despesas financeiras, nós vamos ver que ela tem um aspecto bem cíclico. Temos períodos em que esse EBIT sobe bastante, como aqui em 2022, e depois ele cai. Então, aqui em 2009 nós tivemos um cenário parecido, 2010, 2011 também tivemos uma pequena elevação no EBIT, aqui em 2016 também. Então, toda vez que isso acontece, que a empresa aumenta o seu lucro, o valor de mercado também aumenta. Então aqui aumentou o lucro e aqui aumentou o valor de mercado. Aqui em 2016 nós tivemos uma elevação no lucro e aumentou também o valor de mercado. Da mesma forma, aqui em 2009 nós tivemos uma elevação no lucro e logo depois uma elevação no preço das ações. E da mesma forma, quando este lucro cai, o valor de mercado da empresa também cai, ou seja, as ações também caem. Então a Ferbasa ela tem esse aspecto cíclico. Quando o preço das ferroligas aumenta, o lucro dela aumenta e o valor das ações também aumentam. Mas quando o preço das ferroligas cai, o valor de mercado, o preço das ações da Ferbasa também cai. E não basta saber que as ações FESA 4 podem cair quando o lucro cai. É interessante saber também que geralmente essas quedas são de até 60%. Esse gráfico nos mostra quanto caíram as ações FESA 4 em determinados momentos em relação à máxima que elas atingiram. Então, nós vemos que em 2020 ela chegou a ter uma queda aqui de 60% desde esse pico até este momento. Da mesma forma, desde o pico da ação, que provavelmente aqui foi em 2023 ou 2022, ela já se desvalorizou em quase 50%. Então, já é uma desvalorização que está bem próxima a essa média de desvalorização de 60%. Então é interessante a gente observar que provavelmente este ciclo de queda nas ações da Ferbasa está chegando ao fim, com base nesse histórico aqui. Agora eu quero chamar a atenção para você para algo que pode ser uma armadilha quando nós investimos em empresas de commodities como a Vale, como a CSN Mineração e como também a Ferbasa. Para isso nós vamos utilizar o site do Investing Pro. Aqui, pessoal, eu estou com um gráfico da relação entre preço e lucro das ações FESA 4 ao longo do tempo. Então nós vemos que temos períodos em que esse PL está muito elevado, como aqui em 2016, e momentos em que esse PL cai bastante, como em 2017 e 2019, voltando a subir de novo em 2020, depois esse PL fica baixo, como aqui em 2022 e o começo de 2023, e depois do final de 2023 em diante, esse PL tem aumentado um pouco. Então esse é um padrão que a gente tem que tomar muito cuidado em empresas que negociam commodities. Por quê? Porque geralmente a gente está acostumado a ouvir que uma empresa está barata se o PL está baixo.
Mas no caso de empresas de commodities, um PL baixo pode indicar que a empresa está no topo do lucro, no topo do ciclo. Por exemplo, em 2020 e 2021, as ações da Vale 3, chegaram a serem negociadas a R$ 120 por ação. Por quê? Porque a empresa estava obtendo lucros recordes em razão do preço do minério de ferro, que é o produto que ela comercializa, ter se valorizado demais. Então, o minério de ferro estava no topo do ciclo de alta, sendo negociado inclusive a mais de $200 por tonelada. Então, naquela época, a receita e o lucro da Vale ficaram muito altos por causa do minério de ferro estar sendo negociado no topo do ciclo. Então você acaba comprando aquela ação da Vale a R$ 120 porque o PL está baixo, mas o que acontece depois? O preço desse minério de ferro começa a entrar em uma certa estabilidade, começa a diminuir de valor, entrando em uma área mais estável, como está hoje na faixa de $100 por tonelada. Então, até esse minério que era negociado a $200 cair a $100, a receita e o lucro da Vale vão diminuindo. E com isso o PL dela vai aumentando e também as ações vão se desvalorizando. Hoje a ação da Vale está sendo negociada em torno de R$ 54, por exemplo. Então você tem que prestar atenção que um PL baixo em uma empresa de commodities pode significar topo do ciclo. E quando nós temos essas empresas cíclicas que negociam commodities, as commodities são praticamente matérias-primas como o aço, a soja, o milho, o ferro. Então, quando a commodity que ela vende sobe o preço, o lucro aumenta e o PL diminui. No topo do ciclo, as ações vão atingir o pico de valorização, como aconteceu com a Vale lá, R$ 120. Já quando a commodity que ela vende cai de preço, o lucro diminui e o PL aumenta. E no fundo do ciclo, as ações atingem o pico de desvalorização, como nós estamos vendo com a Ferbasa, que já se desvalorizou quase 50% desde o último pico. A Ferbasa é uma empresa que costuma distribuir bastante dividendos e normalmente ela realiza pagamento desses dividendos nos meses de junho, setembro e dezembro. E em alguns anos ela chegou a distribuir também no mês de janeiro e de maio, como nós podemos ver aqui em 2021. Então em 2021, pessoal, ela pagou R$ 1,42 por ação, 2022 no topo do ciclo. Ela pagou R$ 4,85 por ação, 2023 R$ 2,74 por ação, 2024 em razão da queda no lucro devido à queda no ciclo, ela pagou 52 centavos por ação e em 2025 ela vai pagar aqui no dia 18 de junho aproximadamente 3 centavos por ação PESA 4. Graças a esses dividendos, a Ferbasa se tornou uma das empresas que mais deu retorno aos acionistas nos últimos anos. Aqui, nos últimos 20 anos, a empresa deu um retorno de mais de 2.000% ao acionista, ou seja, ela multiplicou o capital investido por mais de 20 vezes, chegando inclusive a um retorno de 4.000% lá no topo do ciclo em 2022, 2023. E veja que grande parte desse retorno nós já teríamos obtido se a gente tivesse investido na empresa lá em 2020 e também em 2016. Ou seja, a gente não precisaria ficar exposto à ação FESA 4 durante 20 anos para ter um bom retorno. De 2020 para cá ou de 2016 para cá, nós já teríamos tido um retorno bem satisfatório. E aqui no site do Investing Pro, nós conseguimos ver que a Ferbasa se destaca frente a algumas outras empresas do setor, como por exemplo a Aura, que é uma mineradora de ouro, a Gerdau, que é uma siderúrgica, a Metalúrgica Gerdau, que é uma holding que controla a Gerdau,
a Uzi Minas e a Paranapanema e também a Sebave, que é a Companhia Brasileira de Alumínio. Ela fica atrás aqui da Vale, da Bradespar e da CSN Mineração, e também está acima da média do setor, que é de 1,6%. E o valor justo de FESA 4, segundo os cálculos de valuation do Investinpro, é de R$ 8,47, então a possibilidade aí de valorização de 18,5% nas ações FESA 4. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre a Ferbasa, e o que eu quero que vocês tirem como uma conclusão desse vídeo é que a Ferbasa está passando por esse momento de queda, nesse ciclo de queda, mas pelo histórico que nós vimos lá, este ciclo de queda pode estar chegando ao fim. Em média, as ações nesse ciclo de queda chegam a cair até 60%, e as ações da Ferbasa caíram quase ali 50% já desde o topo do ciclo. Nós vimos no Investinpro que a ação está com um potencial ainda de valorização de quase 20%. E se você quer utilizar o Investinpro nas suas análises e ter acesso a dados de milhares de empresas, fazer comparativos de setores, comparativos de empresas, analisar métricas como PL, dividendos, preço sobre valor patrimonial de várias ações, eu deixei aqui o link para você assinar o Investinpro com 15% de desconto. Com uma assinatura equivalente a menos de R$ 30 por mês, você já tem acesso a uma infinidade de dados e de preço justo de centenas de ações. Até mais, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.